Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer à professora Grace, à Universidade Nova de Lisboa, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Iniciando esse segundo painel, painel da tarde, sobre os casos práticos de compliance socioambiental. Poder compartilhar com vocês a experiência da Yara, uma multinacional norueguesa, que atua no setor de fertilizantes e de soluções ambientais. Eu atuo no escritório em São Paulo, da Yara, na área de direito ambiental e direito minerário. A Yara ela tem 33 operações no Brasil, é uma empresa norueguesa, como eu disse, já centenária, e um forte investidor no mercado brasileiro, né? E vou compartilhar com vocês aqui hoje esse projeto, denominado Serra do Salitre. Volta, por favor. Isso. Para quem não sabe, a mineração em Minas Gerais é a principal atividade econômica do Estado, né? O professor até que nos antecedeu comentou que conhece Belo Horizonte, portanto conhece Minas Gerais, minha terra natal, e fazendo referência aqui ao Carlos Drummond de Andrade, né, que dizia que Minas tem 90% de ferro nas calçadas e 80% de ferro nas almas. Então, assim, a mineração é uma característica intrínseca a todos que são de Minas Gerais. E a operação da Yara em Minas, ela é de fosfato, nós extraímos fosfato para fabricar o fertilizante. E esse caso que eu vou compartilhar com vocês, ele retrata uma experiência prática operacional de compliance ambiental, né, para a segurança alimentar, porque a partir da rocha fosfática que é extraída, se obtém o concentrado fosfático e logo o fertilizante é o produto final para contribuir com a nutrição do solo, permitindo, portanto, lavouras de sucesso, né? Então, o projeto Salitre está localizado no oeste do estado de Minas Gerais, aquele pontinho vermelho. Minas está situada no sudeste brasileiro e, como eu disse, num dado momento, nós teremos a produção do fertilizante. Hoje, nós temos apenas a produção do concentrado fosfático, uma vez que a planta química está em processo de implantação. E por que a produção de fertilizante ela é tão importante, né? O Brasil, mesmo sendo o quarto no mundo em consumo de fertilizante, os primeiros são China, Índia e Estados Unidos, o Brasil não é autossuficiente na sua produção. A unidade da Yara em Serra do Salitre vai contribuir para que haja mais fertilizantes nacionais disponíveis. Então, é uma commodity de extrema relevância que vai permitir não só a autossuficiência do mercado brasileiro, mas também vai contribuir para o mercado internacional. Os fertilizantes repõem os nutrientes extraídos do solo, daí a importância dessa commodity, aumentando a produtividade da terra e diminuindo a necessidade de abertura das novas áreas de plantio. Aqui um dado interessante: a cada 10 quilos de fertilizantes usados pelos agricultores brasileiros, apenas 3 são produzidos no Brasil. Então, hoje a gente tem um volume de importação de rocha fosfática muito grande do Egito, do Marrocos, que são, assim como o Brasil, grandes reservas de fosfato. Então, esse projeto vai permitir esse incremento no mercado nacional, contribuindo também para o mercado internacional. Se forem avaliados apenas os fertilizantes fosfatados, a cada 10 quilos, só 5 são produzidos no país. Pode passar, por favor. Então, há outros dados também que corroboram a grandiosidade e a importância estratégica desse projeto, não só para o Brasil, mas também para o mundo, é a demanda, né, cada vez mais crescente por alimentos no planeta. Estima-se que em 2100 nós estaremos aí com 11,2 bilhões de seres humanos, o que demanda um crescimento exponencial de alimento. Portanto, fertilizante é uma commodity necessária e vai passar a ser ainda mais para que nós tenhamos uma produção de alimentos sustentável e que possa atender a demanda mundial. Sobre o projeto Salitre, quando a unidade estiver totalmente pronta, essa unidade terá capacidade para produzir 1,2 de rocha fosfática, 1,2 milhão de toneladas, e 950 mil toneladas de fertilizantes.
Nós iniciamos a primeira fase em 2018. Volta um slide, por favor. Nós iniciamos a primeira fase em 2018, onde concluímos a instalação do empreendimento e obtivemos uma licença provisória para poder operar, o que no direito ambiental administrativo significa que a fase de instalação se concluiu e que nós tivemos autorização do órgão ambiental para poder testar os equipamentos, iniciar a fase de comissionamento. Essa fase já está concluída e nós já iniciamos a segunda fase da operação. Em 16 de janeiro último, nós tivemos a aprovação pelo Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas, que é o órgão deliberativo que analisa os pedidos de licença ambiental no Estado, Copan, que concedeu a licença de operação. Então, a fase da mineração já está em andamento. A segunda fase, no caso, a terceira, né, melhor dizendo, ela terá início a partir da implantação da planta química, que a gente vai poder ilustrar no vídeo. Aí tem que sair, fechar a apresentação e apresentar o vídeo. Vou exibir rapidamente aqui para vocês um vídeo que ilustra o projeto, né? Para que vocês tenham dimensão aí dessa estrutura. São aproximadamente 1.600 hectares. Essa é a parte administrativa do projeto. Então, ali nós temos a instalação do back-office, de toda a parte ambiental, área de estacionamento. Ao fundo, parcialmente a área das empreiteiras, né, onde as empreiteiras se instalam, o canteiro de obras, a retomadora, ao fundo os armazéns, onde são armazenados não só a rocha fosfática, mas também o fertilizante já fabricado, bem como parte da unidade fabril para concentração da rocha fosfática. Então, nós temos a britagem, nós temos moegas, moinhos. Nessa tomada, algumas vias internas do empreendimento, algumas piscinas de água limpa que são necessárias para o processo produtivo. Esse empreendimento possui 3 barragens, tá certo? Sendo 2 de água limpa e 1 de rejeito. Todas essas barragens construídas pelo método de construção ajusante, que eu vou demonstrar para vocês na sequência. Portanto, um exemplo, né, de compliance ambiental, de aderência às normas não só ambientais, mas também regulatórias, uma vez que pela norma brasileira, a fiscalização de barragens de mineração e também de toda a lavra mineral, ela é realizada pela Agência Nacional de Mineração. Nessa tomada, a área da mina, tráfego de caminhões, as áreas verdes representam áreas de reserva legal do projeto, que é uma exigência também da norma brasileira. E é isso, podemos seguir, por favor, Soraya. Bom, retomando a apresentação, como eu disse, o slide 7, por favor. Isso, como eu disse, as 3 barragens desse projeto foram construídas pelo método ajusante, né? Que é um método mais seguro, tá certo? Conceitualmente pacífico internacionalmente, utilizado por grandes países com tradição mineral, tá certo? Como a Austrália, o Canadá, o Chile. Portanto, ele possui uma aceitação, né, internacional enorme. E a Yara, exatamente seguindo esse protocolo internacional pacífico, né, na área técnica, optou, né, por implementar esse projeto na construção dessas barragens. O que significa o método ajusante? Nós temos a deposição de terra acima de terra, portanto, o solo sobrepõe ao solo, formando um V, como vocês podem observar ali, tá certo? E aí forma-se o talude, em que há deposição de solo em cima de solo, à direita
o depósito do rejeito, formando, portanto, o lago de decantação. Tá? Esse método ele é diverso do método até então amplamente em operação no Brasil, amplamente utilizado, que é o método amontante. No método amontante, nós não temos a formação desse V. O V, na verdade, fica ao contrário. O talude ele fica para a direita, tá certo? E qual que é o detalhe na formação do talude à direita? É que a deposição do solo não é feita sobre o solo, mas sim sobre a camada de rejeito, o que gera, portanto, uma instabilidade nessa estrutura, tá certo? Bom, e a implantação desse projeto, é importante frisar, ocorreu durante uma mudança muito intensa no marco regulatório brasileiro, tá certo? Esse slide ilustra bem isso, ou seja, ao longo da fase de implantação do projeto, várias inovações legislativas ocorreram, tá certo? E, a todo momento, nós tivemos que nos adequar a essas inovações para que o projeto pudesse continuar alinhado à compliance socioambiental e pudesse, portanto, entrar em operação da forma mais adequada possível. Volta por favor. Algumas alterações legislativas importantes que entraram em vigor. A primeira delas, a Portaria 70389, da Agência Nacional de Mineração, que regulamentou a Política Nacional de Segurança de Barragem. Essa legislação determina, e esse projeto dispõe, de estudo e mapa de inundação, em caso de ruptura, projeto as-built, não que seja uma novidade, já é amplamente utilizado na área de engenharia há muito tempo, né? Mas é uma obrigação em que pese constar nas normas técnicas do CREA e em outras, agora consta textualmente também da legislação especial mineral. E a terceira inovação é a revisão periódica do plano de segurança de barragem. Além disso, nós tivemos também a inserção da declaração de condição de estabilidade, que é um requisito essencial e importante para essas estruturas, a instalação de sistemas de alarme e realização de simulados e treinamentos com as autoridades e com a comunidade ao redor, e, portanto, são barragens que têm o DPA alto pela classificação da norma regulatória, significa que o dano potencial em caso de ruptura ele é alto, o que significa que o vídeo monitoramento é necessário 24 horas por dia. Além da portaria 70389 que eu mencionei, nós tivemos, no escopo dessa reorganização, né, da definição do novo marco regulatório brasileiro, a inserção da Lei 13575, que criou a Agência Nacional de Mineração, e o Decreto 9406. Sobre a primeira norma, vale destacar que hoje o Brasil dispõe de uma agência regulatória para fomentar a atividade mineral do país, substituindo o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, que era um órgão executivo, mas que não dispunha de condições ou de qualificações que a agência hoje dispõe. Portanto, um corpo técnico profissional com mandato, tá certo? Um órgão regulatório com poder, de fato, executivo, para fomentar esse tipo de atividade no país. Então, um grande incremento. E dois pontos relacionados ao Decreto 9406, que nós tivemos também que conviver ao longo da implantação desse projeto, é a ampliação do conceito de mineração, né? Na norma antiga, datada da década de 60, a atividade mineral ela não abarcava nem a fase de pesquisa, quando se está fazendo a atividade de sondagem no solo, e nem a fase de fechamento da mina. Basicamente, se concentrava apenas na operação de lavra. Utilizando o conceito da compliance ambiental, a nova norma traz a atividade de pesquisa e o fechamento de mina no conceito de mineração. Ou seja, mineração vai desde a pesquisa, quando você efetivamente não tem lavra nenhuma, evidente, até o fechamento da mina, quando você, tendo exaurido o recurso mineral, precisa, de fato, dar uma destinação adequada para aquele rejeito e devolver a estrutura à natureza de forma adequada. A última... Volta um slide, por favor. A última
alteração aqui, um ponto importante que foi trazido pelo decreto, é a inserção da classificação JORC. JORC em inglês significa Joint or Research Committee, que é um comitê que existe na Austrália, formado por técnicos reconhecidos e capacitados no mundo todo, que definem ali diretrizes globais e internacionais para a área de mineração e, portanto, difundida no setor mundialmente. Essa classificação consta no decreto que foi editado no ano passado, portanto, garantindo e conferindo segurança jurídica ao título minerário. Bom, dito isso, e aí já em conclusões, o que é essencial e importante para a gente poder refletir aqui, tendo em vista esse caso prático de compliance socioambiental que eu compartilho com vocês e patrocinado pela IARA no Brasil. Primeiro, é essencial que nós modifiquemos as relações com os públicos de interesse, repensando a gestão de processos na era digital, ou seja, não basta que o empreendimento se instale num determinado local e realize a sua operação fechado, né, sem ouvir a comunidade, sem estabelecer uma relação, uma conexão de fato integrada com a comunidade. Isso não é possível. Nós temos que, de fato, nos abrir e entender com a comunidade o que é necessário para que essa operação se dê de forma mais adequada possível. Eu digo que, naquela localidade, nós não podemos apenas nos referir, né, não gostaríamos que a comunidade se referisse à mina da Iara, mas como a nossa mina, como o nosso estabelecimento industrial. Então, a gente busca, de fato, essa relação plural. O segundo ponto aqui, dentro da perspectiva, é obter resultados sociais determinados, que está muito linkado com o item anterior, mas que vai além, ou seja, no direito ambiental brasileiro, o licenciamento em regra é trifásico, né? Nós temos a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Mas não basta termos as 3 licenças. A licença é um papel, é uma autorização do poder público para que você instale a sua atividade ou opere a sua atividade. É necessário, pessoal, a licença social para operar, né? Ou seja, é a aceitação da comunidade, da população, aquele empreendimento que está lá instalado. E o empreendimento mineral, que todos sabemos, tem os seus impactos, né? O terceiro ponto, dentro da perspectiva, é implementar soluções sustentáveis e operar o ecossistema. Ou seja, utilizar as melhores práticas, a melhor rota tecnológica para permitir uma operação sustentável e em aderência ao compliance socioambiental. Por exemplo, barragens construídas utilizando o método ajusante, correias transportadoras, que o vídeo demonstrou, são estruturas com 5 quilômetros de extensão, que permitem que o minério, ao invés de ser transportado da cava até a unidade industrial por caminhões, seja disposto numa estrutura que irá, de forma automatizada, levar o minério até a unidade industrial. O que isso significa? Redução de material particulado ou poeira, né? Então, é uma outra solução sustentável que foi implantada por esse projeto. E, por fim, antecipar as disrupturas do amanhã e prever as commodities do futuro. O que é fundamental para uma companhia, não só multinacional, mas que utiliza recursos ambientais no seu negócio? De fato, investir em P&D. Investimento em pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia é fundamental para uma operação de sucesso alinhada com o compliance. Então, essa é a experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês e estou à disposição para eventuais contatos ou dúvidas. Muito obrigado. Dando continuidade, o Vinícius, gente, ele precisa se ausentar, porque ele tem voo hoje já marcado, e com um tardar das horas, a gente gostaria de abrir o debate com o Vinícius agora, porque ele não vai conseguir ficar até o final do painel com a gente. Se alguém tiver algum questionamento, algum comentário a fazer, ele está aqui à disposição. Só uma curiosidade, foi porque eu sou trader 50 anos na área específica de compliance, a IARA é uma multinacional. Como é que é a interação entre os países para garantir que os
projetos do Brasil têm as mesmas características de fornecedores na China, ou na Índia, ou seja, na Polônia, que vocês retiram? Nós temos uma política de compliance que ela é central, ela é estabelecida e regulamentada por Oslo, nosso headquarter. O nosso Compliance Chief Officer fica em São Paulo conosco, porém responde direto para Oslo. Então, ele estabelece a gestão e faz o acompanhamento de todas essas atividades. O Brasil é o principal país que recebe investimentos hoje da Yara, tá certo? Então, é um investimento significativo, como eu disse, para a questão da segurança alimentar, e essa relação com fornecedores ela também é disciplinada numa política interna nossa, e aí obedecendo às especificidades de cada país, tá certo? Mas em linha com a orientação sempre constante, não só do nosso compliance officer, também como do jurídico da companhia. Mais algum questionamento? Claro. Não dá para passar batido. Depois que aconteceu com o Brumadinho, que a Yara, o que ela faz em termos de procedimento? Ela revê seus procedimentos, se respeita a barragem, para uma barragem grande, ou não? Ela acha que está ok? Você falou ainda da fiscalização, e a gente sabe que no Brasil nem sempre acontece. Porque se a fiscalização fosse realmente efetiva, não tinha acontecido o que aconteceu com o Brumadinho. Então, uma empresa que não pode pegar, como é que ela se pode, depois de um crime como esse? Primeiro, todos nós ficamos sentidos, né, com o episódio. Agora, sendo muito transparente e aí replicando aqui, de fato, essa política corporativa que nós temos, que é a transparência, né? Primeiro ponto, como eu disse, nós utilizamos um método construtivo que é consenso na comunidade internacional. Então, são 3 barragens construídas sob o método ajusante. Porém, há a deposição de rejeito na forma úmida. De uma forma ou de outra, você vai ter ali água numa estrutura, né? E já é discutido já há algum tempo na comunidade mineral, nas organizações de classe, a necessidade e a importância da economia circular. Ou seja, de fato, a indústria mineral precisa avançar de forma mais intensa e rápida no sentido do aproveitamento do rejeito mineral. Primeiro, porque ele tem valor econômico. Não se pode permitir que ele fique depositado por um certo tempo naquela estrutura, né, sendo que ele tem valor econômico. Então, de fato, a gente precisa investir e implementar. E isso está sendo feito em termos de P&D e internamente por nossa gerência corporativa de mineração. É a implantação de um projeto, de um processo a seco, né, que faça a filtragem daquela água e permita a deposição do rejeito de forma a seco. Esse rejeito, como eu disse, tem valor econômico não só para a mineração, mas para outras indústrias. Por exemplo, a partir do rejeito a seco, é possível fabricar tijolos para construir casas e edifícios. Então, são desafios que a indústria mineral persegue e precisa, de fato, ampliar. Eu digo que são 3 pontos centrais. Um é a gestão do rejeito, o outro, a gestão do recurso hídrico. Nós temos que consumir cada vez menos o recurso hídrico, né? E aí essas piscinas também vão nessa direção, porque nós não fazemos a captação de recurso hídrico para essa atividade. Ao contrário, construímos, inclusive, uma barragem, né, dessas 3, exatamente para devolver a vazão regular de um determinado curso hídrico lá. E o terceiro ponto é a questão da logística, né? Ou seja, nós precisamos também diminuir o impacto logístico em relação ao transporte do minério, que é bastante impactante. Então, é isso, mãos à obra e implementar, de fato, essas soluções aí que são essenciais. Caso tenham dúvidas, é natural que reflitam em casa ou no outro momento, meu e-mail está à disposição e o material também. Muito obrigado.